Nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino, no livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Leremos até o verso 12. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema a cavalaria do inferno. A cavalaria do inferno. Temos entendido que o livro de Apocalipse trata da vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. Temos também olhado que este livro pode ser dividido em sessões, 7 sessões paralelas, progressivas, cada uma delas contendo todo o período da história da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo. Já estudamos sobre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, capítulos 1 a 3. Já estudamos sobre os 7 selos, que falam da perseguição do mundo contra a igreja de Deus, nos capítulos 4 a 7. De como Deus selou o seu povo e protegeu o seu povo, e como a igreja aparece como um povo glorificado no céu, enquanto os ímpios, desesperados, têm que enfrentar o juízo de Deus. Agora estamos estudando sobre as 7 trombetas, dos capítulos 8 a 11. E as 7 trombetas falam dos juízos de Deus sobre o mundo ímpio, fundamentalmente, em retorno e em resposta às orações dos santos. Na medida em que as orações sobem do altar para o trono, estas mesmas orações voltam do trono, em termos de juízos de Deus sobre o mundo que persegue a igreja de Cristo. Estudamos que as 4 primeiras trombetas são juízos de Deus que vêm sobre o mundo natural, a terra, o mar, os rios e as fontes e os astros. Estudamos também que as 3 últimas trombetas seriam trombetas mais sérias, mais graves, de juízos mais dramáticos, porque agora não apenas a natureza seria atingida, mas especificamente os homens seriam atingidos. Por isso essas 3 últimas trombetas são também consideradas como 3 ais que vêm sobre os homens. Hoje nós gostaríamos de perceber
qual é a mensagem da quinta trombeta. O primeiro ai. E quando o primeiro ai, ou a primeira trombeta é soada, a Bíblia diz que do abismo saem gafanhotos, enxames de gafanhotos, que escurecem a luz do sol, poluem o ar. E esses gafanhotos saem disparada como uma cavalaria pronta para a guerra. Daí o nosso tema, a cavalaria do inferno. E esses cavalos que saem trepidando a terra pela sua cavalgada, na visão de João parecem gafanhotos, que ferroam, que inoculam o seu veneno para atormentar os homens. E esses gafanhotos não são gafanhotos, porque eles não destroem as plantas, a vegetação, as árvores, como um inseto que, quando vem em enxame, devasta tudo que tem à sua frente. Mas esses gafanhotos, na verdade, são seres malignos, são demônios, que saem do abismo para atormentar os homens, àqueles que não têm o selo de Deus. É interessante perceber que nós entendemos que este quadro não é um quadro apenas escatológico. A melhor interpretação do livro de Apocalipse não é limitá-lo apenas ao futuro. Deveríamos entender este livro no seu aspecto histórico, de que estes juízos de Deus têm vindo sobre todas as gerações, em todos os períodos da história, mas que no fim vão se avolumando, se intensificando. E se você percebe, estas trombetas do juízo vão intensificando os flagelos de Deus sobre a humanidade. E o que nós estamos percebendo no mundo hoje é que a humanidade está flagelada, as pessoas não têm paz, as pessoas vivem desesperadas, como se um escorpião inoculasse nelas um veneno, e elas estão sofrendo, e elas estão gemendo de dor. E elas não encontram descanso, elas não encontram alívio. E elas correm para um lado, e elas correm para o outro, e elas buscam refúgio aqui, ali, acolá, mas não encontram. As pessoas não têm paz. E você percebe que elas buscam refúgio na religião, buscam refúgio no dinheiro, buscam refúgio na bebida, buscam refúgio nas drogas, buscam refúgio na fama, em todo canto, mas elas só encontram um vazio, uma decepção, uma falta de sentido para a própria vida. Estamos percebendo a desintegração da família, estamos percebendo a caotização da sociedade, estamos percebendo a banalização das instituições, estamos percebendo a corrupção que vai minando, que vai roendo, que vai, como ratazanas, destruindo as estruturas sociais. Percebemos a decadência moral, percebemos o avanço insopitável da violência, percebemos o desespero dos homens em todos os setores, em todos os países, em todas as sociedades, em todos os segmentos. Na verdade, isso é consequência desses gafanhotos que saem do abismo e que recebem o poder de atormentar os homens. O que é interessante é que a Bíblia diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. E quando a Bíblia fala sobre isso em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, a palavra difíceis lá representa furiosos, é a mesma palavra usada para descrever aquele endemoniado de Gadara que era indomável, que era violento, que era truculento e que perseguia e impunha medo às pessoas que passavam por ali. É assim a descrição deste tempo do fim, tempos perigosos, violentos, sanguinários. Mas se percebermos, para um mundo que rejeita Deus, a maldição é receberem o que desejam. Não há maior juízo de Deus sobre o homem do que dar a ele aquilo que ele deseja. Não há maior castigo divino à humanidade do que oferecer a ela aquilo que ela busca. A Bíblia diz que o homem rejeitou Deus, o conhecimento de Deus, não deu glória a Deus. Antes, adorou a criatura em lugar do Criador, entregando-se às paixões infames.
até mesmo ao modo contrário da natureza, inflamando-se homens com homens, mulheres com mulheres. E diz a Bíblia que Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para cometerem toda sorte de torpezas. O que está acontecendo? Porque o homem rejeitou Deus, porque o homem não quer saber de Deus, porque o homem abandonou a Deus, porque o homem zomba da palavra de Deus, porque o homem busca os seus prazeres e as suas paixões. Chega um momento que Deus disse: basta, vou lhe dar o que você quer. E aí está a ruína total da humanidade. O homem está colhendo aquilo que ele mesmo quer, e ele se intoxica com o seu pecado, e ele se inocula com o seu próprio mal. E o que é tremendo é que as trombetas são juízos divinos. E na soberania de Deus, até os demônios estão debaixo da autoridade de Deus para infligir sofrimento aos homens ímpios. Mas o que é espantoso ainda é que ainda que os demônios estejam debaixo da autoridade divina para executar o juízo divino a um mundo ímpio, o projeto final de Deus é ainda levar esta humanidade ao arrependimento. E eu queria então que os irmãos olhassem comigo para esse texto de Apocalipse 9 e tirássemos daqui algumas lições práticas. Primeiro, quem é o rei desta horda de gafanhotos, deste bando de gafanhotos, desta cavalaria do inferno? Vejam vocês, por favor, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E é o verso 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome é em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Quem é esse rei desses gafanhotos, desses demônios que saem do abismo? João descreve esse rei como a estrela caída do céu. Quem é essa estrela? Essa estrela não é um astro, essa estrela é um anjo, essa estrela é um ser, essa estrela é Lúcifer. E diz o profeta Isaías, capítulo 14, verso 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. E Jesus vai declarar ainda, em Lucas capítulo 10, verso 18, eu via Satanás como um raio que caía do céu. Eu quero que você entenda uma coisa: João não está vendo essa estrela cair. João não está vendo essa estrela cair. Não diz o texto, e viu uma estrela caindo do céu. Não, João não viu a estrela caindo. João viu a estrela caída, porque a queda de Lúcifer não está acontecendo no momento desta visão apocalíptica de João. A queda de Lúcifer é um fato passado. O que João vê é uma estrela caída. O que João vê é um ser angelical que se rebela contra Deus e é expulso do céu. Esse ser caído, decadente, derrotado, este rei dos gafanhotos. Segundo lugar, nós olhamos quem é esse rei, a partir do versículo 11, você conhece não apenas o nome, mas conhece também o caráter desse ser caído, porque ele é pervertido, ele é destruidor. Os demônios que saem do abismo, saem sob a liderança de Abaddon, de Apolion, do destruidor. É interessante que Jesus recebeu o nome Salvador, porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. Satanás recebe o nome de Apolion e de Abaddon, que é destruidor, o contrário de Salvador, o oposto de Salvador. Jesus veio para salvar, Satanás veio para destruir. Ele é assassino, ele é ladrão, e ele veio para roubar, matar e destruir. Se nós olharmos, irmãos, há um espírito gerador de crise na política, na economia, nas instituições. Há um espírito gerador de conflitos
gerador de destruição dentro do homem, entre os homens, entre as nações. A Bíblia define esta estrela caída como o Deus deste século, como príncipe da potestade do ar, como o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Terceiro lugar, quem é este rei dos gafanhotos? A Bíblia o descreve não apenas como a estrela caída e como o destruidor, mas a Bíblia também registra de maneira sublime que ele tem sua autoridade limitada, absolutamente limitada. Se não, vejamos, versículo 1, diz o texto: vi uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não tinha e não tem a chave do poço do abismo. Essa chave foi dada a ele. Essa chave não é dele. Ele não tem a chave. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz que é Jesus quem tem a chave da morte e do inferno. Ele recebe delegação de Jesus, mas ele não tem essa autoridade. Ele não tem a chave do abismo. Satanás não manda nem no inferno. Nem no inferno ele manda. É Jesus que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Os demônios não têm liberdade de agir, a não ser que o Senhor Jesus Cristo permita. Até eles estão debaixo da autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. O que você percebe é que existem demônios nos abismos, aprisionados. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sim, a Bíblia fala. Se você ler na carta de Judas, versículo 6, diz assim: a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E ainda em 2 de Pedro 2,4 lemos: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Estejam certos disso. Há demônios que agem hoje, e há demônios que estão sob algemas eternas, aprisionados nos abismos. O que acontece é que agora esta estrela caída, numa manifestação do juízo de Deus sobre os ímpios, recebe a chave do poço do abismo e abre este poço do abismo. E há como que há uma invasão infernal na história da humanidade. Há como que uma invasão extraterrestre na história. Há como que uma intensificação dos flagelos por ação demoníaca na vida dos homens. Mas a chave é dada à estrela caída. Ela não tem essa chave, é muito importante entender isso. Mas ainda, esta autoridade também, queridos irmãos, é limitada quanto à ação desses gafanhotos que vão sair do abismo. Vejam vocês os versos 4 e 5, que tem 3 restrições. Primeira restrição, versículo 4, eles não podem causar danos à erva, às plantas, às árvores. Segundo, versículo 5, eles não podem matar os homens. Eles só podem atormentar, mas não podem matar. Terceiro, eles não podem atormentar aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte. Louvado seja o Senhor. Então o campo de ação desses gafanhotos também está limitado. Não apenas eles têm poder limitado, como o raio de ação desses gafanhotos também está limitado. Mas ainda, em terceiro lugar, a autoridade desses gafanhotos, desses demônios que saem do abismo, é limitada também quanto ao tempo. Versículo 5, somos informados de que eles só têm
permissão para atormentar os homens durante 5 meses. E eu entendo que nós não deveríamos interpretar 5 meses do ponto de vista literal. Nós temos que entender isso do ponto de vista também simbológico. 5 meses é exatamente o período que vai da larva do gafanhoto até a sua plenitude de ação. Este é um período de atividade. Significa que também os demônios só podem agir debaixo da autoridade de Deus e no tempo que Deus o permite. Chega um momento que Deus disse, basta, chega. E os próprios demônios, e o próprio rei dos demônios, o Abaddon, o Apolion, a estrela caída, Satanás, será lançado no lago de fogo e serão atormentados para sempre e sempre e sempre. Vejamos agora, irmãos, o segundo ponto desta meditação, não apenas sobre o rei desses gafanhotos que sobem do abismo, mas vamos ver quais são as características desses gafanhotos que sobem do abismo. Nós já entendemos que esses gafanhotos não são insetos. Esses gafanhotos são demônios, são espíritos malignos. Já podemos entender que as trombetas falam do juízo de Deus sobre o mundo ímpio. E lemos em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens, que mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram a criatura em lugar do Criador, e não deram glórias a Deus. Pelo contrário, se corromperam, se entregaram às suas paixões infames. Por esta razão Deus os entregou. Por esta razão Deus os colocou numa posição em que eles haveriam de colher aquilo que eles estavam semeando. Mas agora, nós vamos ver como esses espíritos interagem com os homens no seu processo de decadência moral. E eu quero aqui, irmãos, definir algumas coisas importantes para não incorrermos em desvios teológicos. Nós não advogamos a tese de que os demônios são os únicos responsáveis pela decadência moral do homem e da sociedade. Nós não somos daqueles que entendem que as coisas têm que ser totalmente espiritualizadas. Por exemplo, uma pessoa chegar, dizer, eu sou violento porque eu estou possuído por um espírito de violência. A Bíblia diz que do coração do homem procede os maus sentimentos, o ódio, a vingança, o ciúme. Outra pessoa poderia dizer, eu levo uma vida promíscua, porque há um espírito de impureza dentro de mim. A Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Ou seja, o homem tem uma natureza caída, tendente ao mal, à corrupção, ao pecado. Mas esses espíritos demoníacos insuflam, atiçam. Esses espíritos malignos promovem ainda mais, aceleram ainda mais essa corrupção do homem e da sociedade através da sua atividade. Então vamos ver quais são as características deles. Primeiro, veja o verso 2 e 3 do texto lido. Os versos 2 e 3. Essa estrela caída abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Em primeiro lugar, esses gafanhotos são o espírito de obscuridade. É muito importante entender o que a Bíblia diz, que o diabo é das trevas. Ele age na escuridão. Ele age na penumbra. Ele age onde não tem a luz da verdade, da santidade. O diabo é como barata, gosta do escuro, não tolera luz, não suporta luz. É por isso que a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, coloca trevas na mente dos incrédulos.
Porque onde chega a verdade é luz, Deus é luz. E aqueles que andam na luz não podem estar fazendo jogo, a trama desses espíritos que entenebrecem o mundo com a sua atividade maligna. Podem ter certeza disso. Filosofias, postulados, falsas religiões, muitas vezes são inspiradas por seres de trevas que saem do abismo para criar um nevoeiro na mente humana. E você percebe que tantas vezes pessoas que têm uma cabeça tão brilhante, capazes de discernir coisas tão profundas, mas que têm um nevoeiro na mente, não conseguem discernir as coisas mais simples de Deus. Porque o mundo está como que cercado por esta fumaceira, como que desta fornalha que brota do abismo, e as pessoas não conseguem ver a luz da verdade. Segundo lugar, veja você que outra característica desses gafanhotos são espíritos de destruição. Porque o versículo 11 nos informa que o rei desses gafanhotos é Abaddon, Apolion, o destruidor. É digno de nota que Provérbios capítulo 30, verso 27, diz que os gafanhotos não têm rei, gafanhoto não tem estruturação de organização, não tem liderança. Em alguns reinos animais, você vê que um animal lidera os outros, gafanhoto não, trabalha em bando. É por isso que esta horda de gafanhoto que sai do abismo aqui, não está falando de inseto, está falando de demônios, e os demônios têm um líder. E esse líder é o destruidor. A Bíblia o chama de maligno, de diabo, de Satanás, de tentador, de maligno, de assassino, de mentiroso, de pai da mentira, de ladrão, de antiga serpente, de dragão, de escorpião, de Beuzebu. Há uma série de nomes que revelam a malignidade da personalidade deste ser, que lidera esta horda de demônios que saem do abismo. E esses espíritos malignos, meus irmãos, não tenham dúvidas disso, se infiltram nos lares, nas escolas, na imprensa, na televisão, nas cátedras, nos tribunais, nos púlpitos, e eles entenebrecem a mente das pessoas, muitas vezes com a bandeira bonita de sapiência humana, mas afastam os homens de Deus e trazem, portanto, destruição, ruína, tragédias. Esses espíritos malignos têm atormentado vidas, arruinado famílias, jogado jovens na vala lodacenta das drogas, empurrado jovens para a prática abominável da homossexualidade. Essa cavalaria do inferno, que são gafanhotos, não tem piedade, esmagam crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, famílias, trazendo grande destruição e profundo sofrimento. Mas vejam vocês ainda no verso 7, outra característica desses espíritos malignos é que eles têm inteligência. Versículo 7 diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro. Havia na sua cabeça como que coroas parecendo de ouro. O que significa um gafanhoto parecendo usar uma coroa? Coroa é símbolo de poder. Significa que esses espíritos têm domínio e têm poder. É por isso que a palavra de Deus nos informa que eles atuam nos filhos da desobediência. É por isso que a Bíblia diz que aquelas pessoas que não estão debaixo da autoridade de Cristo estão na potestade de Satanás, no império das trevas, na casa do valente, guardadas em segurança por esse valente. Meus amados irmãos, é muito importante entender isso, que há pessoas hoje debaixo da autoridade deste ser carrasco. Pessoas que vivem algemadas, acuadas, amedrontadas,
Há pessoas que são capazes de entrar num cemitério à meia-noite e desenterrar um defunto para fazer um despacho aos demônios. Há pessoas que, quando tentam sair dessas algemas opressoras, são ameaçadas, acuadas. E elas vivem apavoradas, atormentadas, amedrontadas. Se nós percebermos, o reinado de Satanás é um reinado de terror, de opressão, de medo. De medo. Quem é que está debaixo da autoridade, do domínio desses espíritos malignos? A Bíblia diz, aquele que ama e pratica mentira, está debaixo da autoridade deles. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quem pratica mentira é afilhado de Satanás. Está debaixo do governo dele. Quem mais? A Bíblia diz que quem guarda mágoa e não consegue perdoar, quem não perdoa é entregue aos verdugos. Quem não perdoa, Satanás leva vantagem sobre ele e o domina, porque a Bíblia diz que a mágoa guardada no coração é uma porta aberta para a ação dos demônios. E a pessoa que nutre mágoa no coração está debaixo desta opressão desses espíritos malignos. A palavra de Deus diz que quem está na incredulidade está debaixo da autoridade deles, porque o diabo vem e cega o entendimento dos incrédulos. Que coisa triste! Não é apenas um fenômeno humano, é um fenômeno espiritual. Há mentes cegas para as coisas de Deus. E a Bíblia diz que quem cega estas mentes é o próprio diabo, o Deus desse século. Quarto lugar, qual é a característica desses gafanhotos, desses demônios? Veja o verso 7 ainda. Diz o texto aí no final, e o seu rosto era como o rosto de homem. O que significa isto? Você não pode, obviamente, pegar essa figura aqui e literalizá-la, porque você vai criar um monstro muito esquisito. Gafanhoto, que parece cavalo, que é escorpião, que de repente tem coroa na cabeça, que tem cara de homem, que tem cabelo de mulher, que tem dente de leão, que tem couraça de ferro. Não dá para você fabricar um animal. São figuras, são símbolos que revelam uma verdade. Então o que significa aqui rosto de homem? É que esses espíritos demoníacos são inteligentes, são articuladores. Eu disse quarta-feira passada que nós não deveríamos nutrir na nossa mente a ideia medieval sobre o diabo. Aquela ideia de um monstro, com 2 chifres, com cauda, com olhos de fogo, com garfo na mão, apavorando as pessoas. Esta não é o retrato que a Bíblia traz deste ser. Ele é inteligentíssimo, se transfigura em anjo de luz, sedutor, enganador, muitas vezes com voz melíflua, aveludada, inteligência refinada. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado por causa das ciladas. E a palavra cilada no grego é metodeia, são os métodos. Ele é estrategista, ele é detetive, que olha, que investiga, que examina a sua vida, que acompanha você passo a passo, que procura colocar uma armadilha aqui, outra ali, outra acolá. Às vezes você é uma pessoa forte numa área, por exemplo. Há pessoas que são honestíssimas quando se trata de dinheiro. Honestíssimas. Se você der um troco errado para ela, ela faz uma viagem da casa dela para a loja, mas ela vai devolver o troco errado, porque ela não concebe tomar posse daquilo que não é seu. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas são frágeis na área do sexo. Há outros que não se deixam seduzir pela questão sexual, mas têm uma fraqueza enorme na área da vaidade. Eu já disse para os irmãos aqui um fato, que um homem estava com uma senhora, jovem senhora ao seu lado, e foram fazer um lanche. E então pediram o lanche, iam lanchar num parque bonito, florido. Então a pessoa que preparou o lanche, na hora H, em vez de entregar o lanche, por uma confusão lá naquele monte de embrulho para cá, para lá, entregou o embrulho errado. Quando o homem chegou com a mulher lá no parque e abriu, era um maço de dinheiro. Era o dinheiro que o homem ia levar para o banco. Prontamente aquele homem voltou ao estabelecimento,
e disse: o senhor me deu o lanche errado, o senhor me deu o dinheiro, eu vim devolver o dinheiro para o senhor. O homem já estava desesperado, aflito, e ficou impressionado com a honestidade daquele cliente. Disse: esse fato é um fato tão marcante que ele é digno de ser proclamado na imprensa. Temos que chamar aqui a televisão e mostrar que ainda há gente honesta nesse mundo. E o homem diz: o senhor não pode me fotografar. E quando vai descobrir, a mulher que estava com ele era outra mulher, era uma amante, a mulher dele não podia saber desse fato. Tão honesto numa área, tão vulnerável na outra. Esses seres malignos são inteligentes. Eles vão descobrir o seu calcanhar de Aquiles, seu ponto vulnerável. E às vezes o seu ponto vulnerável não é o que você pensa que é o seu ponto fraco, pode ser exatamente o seu ponto forte, onde você não vigia. Qual é a característica desses espíritos? Vamos ver ainda, versículo 8, por favor. Diz o texto: tinham também cabelos como cabelos de mulher. O que isso significa? Nós só poderemos entender essa figura quando nós olhamos o contexto em que João escreveu o livro de Apocalipse. O culto mais popular naquela época era o culto a Dionísio. E este culto a Dionísio era um culto absolutamente voltado à sensualidade, onde as pessoas, depois de beberem e se embriagarem, as mulheres soltavam as suas longas cabeleiras, e já embriagadas, esvoaçavam as suas cabeleiras, entregando-se a danças sensuais, e mais tarde entregando-se à volúpia e à mais desbragada forma de imoralidade. Quando João evoca esta figura de que esses gafanhotos têm coroas na cabeça, têm rosto de homem, têm cabeleiras de mulher, ele está mostrando que estes demônios promoverão a sensualidade entre os homens. E na verdade, meus irmãos, nós estamos assistindo hoje uma sociedade que galopa velozmente para a sensualidade. Isso não é novo. Primeiro século, quando João escreveu este livro, foi um século profundamente marcado pela promiscuidade. Dos 14 imperadores romanos, apenas Cláudio não era homossexual, segundo o historiador Gibbon, mas a mulher dele era prostituta. Ao ponto da cidade de Corinto ser uma cidade tão promíscua que a palavra Corinto era um palavrão para descrever o nível decadente na questão da moralidade. E o que nós estamos assistindo hoje é que estes gafanhotos infernais promovem também uma sensualidade desbragada na sociedade, no mundo inteiro. A revista Veja publicou ano passado que no Brasil 25% dos jovens têm relações sexuais com seus namorados e namoradas dentro da casa dos pais, com a permissão dos pais, por acharem que não tem nada a ver. Quando a televisão faz apologia de seus astros, de pessoas que são chamadas para dar o seu testemunho de como mudam de parceiro e parceira todo ano, isto é propagado como um fato digno de nota e de aplausos, quando deveríamos ser levados ao choro e à vergonha por causa disso. Quando as novelas, os filmes, os seriados promovem, insuflam e instigam toda sorte de sensualidade, onde as pessoas assistem e torcem até para que cenas de infidelidade, de licenciosidade aconteçam, porque as tramas são feitas para despertar esse tipo de sentimento. Quando nós assistimos no nosso país os motéis se multiplicando como cogumelos à beira das nossas estradas e dentro das nossas cidades, verdadeiras casas de prostituição nas barbas das nossas autoridades. Na verdade, é este bando de gafanhotos que promovem e despejam este espírito de sensualidade na nossa sociedade. É o juízo de Deus sobre a humanidade. A pornografia industrializou-se, e uma das mais rentosas indústrias da atualidade. Mas vejam vocês em sexto lugar, versículo 8, parte B, nos informa ainda
que esses espíritos têm outra característica. Diz que os seus dentes são como dentes de leão. E aqui são espíritos de violência. De violência. É interessante que esses espíritos não brincam, irmãos. Nós temos que entender isso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Nós temos que entender isso. Esses espíritos não brincam, eles não dormem, eles não tiram férias, eles agem diuturnamente. E a Bíblia diz que eles nos rodeiam procurando nos tragar, nos pegar no contrapé. Eles armam ciladas, são violentos. Não brinque com eles. E Paulo diz, não ignore os desígnios de Satanás. Não brinque, não. Hoje nós estamos assistindo, ao meu ver, um tipo de pregação sobre batalha espiritual que não tem apoio nas Escrituras. Onde pregadores achincalham a Satanás, fazem zombarias sobre Satanás, fazem chacotas de Satanás, como se Satanás fosse uma formiguinha inofensiva. A Bíblia não trata desta maneira esse assunto. Não trata. Pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos que ter muito cuidado. Que nós temos que vigiar. Que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Que ele às vezes se transfigura como o anjo de luz. Que ele é o Deus desse século, que ele é o príncipe deste mundo, que ele é o príncipe da potestade do ar, que ele está agindo nos filhos da desobediência, que ele cega o entendimento dos incrédulos, que ele aflige os homens como escorpiões, atormentando-os, e que nós não poderemos enfrentá-lo, a não ser que nós nos sujeitemos a Deus, que nós coloquemos a armadura de Deus, e que nós estejamos revestidos com o poder de Deus. Finalmente, preste atenção, que versículo 9 nos dá outra característica desses espíritos. Espírito de inatingibilidade. Tinham couraças como couraças de ferro. Você não destrói este inimigo com bomba atômica. Você não desarticula este inimigo, nem com exército, nem com a marinha, nem com a aeronáutica. Você não desestabiliza esses laços, estas armadilhas com armas humanas. Você não enfrenta este inimigo com armas carnais. Ele tem uma proteção. Uma figura, talvez, dos esquemas de corrupção que se instalam nos poderes, que se protegem com couraças de ferro, que criam as leis, que manipulam as leis, que torcem as leis, que quebram as leis, que fogem das penalidades das leis, que se protegem com couraças de ferro, que se tornam instrumentos desses seres malignos que oprimem, que aferroam, que atormentam os homens. Agora vamos ver qual é a missão principal desses espíritos. Qual é a missão principal deles? Os versos 4 e 5 nos informam que a missão principal desses demônios que saem do abismo é atormentar os homens. Meus irmãos, que coisa tremenda isso. Veja bem que a Bíblia vai mostrando em cenas, em partes, em capítulos. Daqui a pouquinho nós vamos ver que esta estrela caída é o dragão que desceu do céu para a terra com grande fúria, sabendo que tem pouco tempo para lutar. Que ele vai levantar os seus agentes e vai matar os homens. Daqui a pouquinho, na sexta trombeta, os homens vão começar a morrer, mas agora não tem morte não, tem tormento. E eu não sei se você já parou para perceber, uma das maiores tragédias que o homem pode enfrentar é o tormento. É uma pessoa sem paz, é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que vai para aqui, vai para ali, vai para acolá, experimenta isso, aquilo outro, e ela não tem paz. Ela está atormentada, ela não sossega. Para onde ela vai, há tormento, há ferrões, há veneno, a perturbação. Se você perceber, a linguagem que João descreve é como se fosse o tormento de escorpiões ferroando os homens. O veneno do escorpião pode matar, mas o que certamente ele faz é provocar dor, tormento, desespero.
É isso que João está entendendo e está vendo. É o homem atormentado, não tem paz na família. O homem está desesperado e ele procura uma saída e não encontra. Na religião, no álcool, nas drogas, no sexo, nas aventuras, nos prazeres e para todo lado que ele vai, não há sossego para a alma dele. Esse tormento não é imaginário, é real. Esse tormento não é só espiritual, é físico. Esse tormento não é só escatológico, é histórico, é presente. E a Bíblia diz que esses gafanhotos não têm autoridade de provocar estragos e danos na natureza, mas provocar danos nos homens. E quantos danos? Quantos danos? Quantos danos na família, nas instituições, na sociedade? Quantas lágrimas, quantas angústias, quanto sofrimento, quanta dor, quantas perdas, quantas vidas iludidas, quantas pessoas com a esperança morta. Por quê? Porque o diabo é um estelionatário. Ele promete paz e dá desgosto. Ele promete alegria e dá tristeza. Ele promete vida e paga com sofrimento. Mas a linguagem gravíssima que eu chamo a sua atenção, talvez a chave para entender o tormento, está aqui no verso 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Eu quero que você entenda isso. Você não pode pegar aqui essa figura como se fosse uma pessoa querendo morrer e de repente ela se lança debaixo de um truque de 30 toneladas e o caminhão passa por cima dele, ele sai todo amassado do outro lado e não morre. E ele se joga do abismo e chega lá embaixo todo relado e não morre. Não é isso que João está querendo dizer. Não é isso. O que João está querendo dizer, irmãos, é algo muito mais grave e muito mais sério. O que João está querendo dizer é que os homens buscarão a morte em vez de buscar a Deus. Já pararam para perceber isso? Apocalipse 6 diz que os homens se escondem nas fendas das rochas e dizem para os montes: caí sobre nós e escondei-nos da ira daquele que está no trono. Ora, gente, devia ser o contrário. Eles deveriam fugir da morte para Deus, mas fogem de Deus para a morte. Eles estão flertando com a morte, porque não querem Deus. Não é este o retrato da humanidade hoje, irmãos? As pessoas estão flertando com a morte. As pessoas acham que a vida não tem sentido e chega a um ponto de desespero tal que diz: para mim não tem mais jeito, eu preciso acabar com a minha vida, eu preciso dar cabo da minha vida, e se lançam na morte, em vez de se lançar nos braços de Deus. O problema é que nem a morte pode trazer alívio a essa dor, nem a morte. Porque a morte não tira este ferrão do escorpião, a morte não tira essa dor, a morte lançará essa pessoa num tormento eterno. Eu queria ler para você uma famosa frase do filósofo existencialista Søren Kierkegaard, que meditando sobre esse assunto escreveu da seguinte maneira, e eu vou ler porque está entre aspas: o tormento do desespero é exatamente esse: não ser capaz de morrer. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver. Mas quando alguém vem a conhecer um perigo ainda mais terrível que a morte, esse alguém espera morrer. E assim, quando o perigo é tão grande que a morte se torna a única esperança, o desespero consiste no desconsolo de não ser capaz de morrer. Este é o problema. Este é o problema. É que o tormento que esses gafanhotos provocam, a morte não pode pôr um fim nele. Porque se pudesse, então poderíamos fazer uma apologia do suicídio. Mas não podemos fazer uma apologia do suicídio, porque a morte não pode pôr um ponto final nesse sofrimento. O que é triste é que esses tormentos
São trombetas de Deus chamando o homem ao arrependimento, mas o homem não quer se arrepender. E aí ele busca a morte, em vez de buscar a Deus. E na morte não encontram alívio, encontram tormento eterno. Eu termino aqui. Qual é a condição do povo de Deus diante dessa quinta trombeta e desses gafanhotos que saem do abismo? Louvado seja Deus, irmãos. O verso 4, somos informados que foi-lhes dito que não causassem dano à terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus em sua fronte. Quando esta horda do inferno sai na sua cavalgada, eles sabem distinguir quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem tem o selo de Deus e quem não tem o selo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você maravilhosa. Se você tem o selo de Deus, você é conhecido no céu, você é conhecido na terra e você é conhecido no inferno. Louvado seja o Senhor. O diabo não pode tocar em você. O maligno não lhes toca. Sai este bando de gafanhoto. E eles sabem que nos filhos de Deus, naqueles que foram selados por Deus, eles não podem tocar, louvado seja o Senhor. Foi isso que você viu no capítulo 7. Os selados de Deus estão na glória, com palmas nas mãos, vitoriosamente, porque nem o mundo, nem Satanás, nem seus demônios podem destruir a igreja do Deus vivo. Eles estão selados por Deus, eles são de Deus, são guardados por Deus, e estão em segurança nas mãos do Deus vivo. E a minha pergunta nesta noite a você é esta: você já recebeu este selo de Deus na sua vida? Que selo é este? Que selo é este? A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são selados com o Espírito Santo da promessa. E estas pessoas que creem no Senhor Jesus recebem o Espírito Santo como selo e como penhor. É como aquela marca do sangue lá no livro de Êxodo. Quando sai o devorador, ele não tem poder e não tem autoridade de tocar naqueles que estão debaixo do sangue, daqueles que estão debaixo do selo de Deus. Se você já creu no Senhor Jesus Cristo, não tenha medo da quinta trombeta, não tenha medo do juízo, porque você está protegido pelo Deus vivo. A sua vida está nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode arrancar a sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos anime, que Deus nos console, que Deus encoraje o nosso coração com esta palavra. Amém.